Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a uma semana de aprendizado para cada um de nós. Eu convido o nosso irmão Mário para que ele já esteja aqui para receber essa energia da paz e neste momento que possamos nos elevar no nosso pensamento em gratidão a Jesus por mais uma oportunidade em que esta luz recaia sobre nós, nos direcionando, né? Uma noite quando o tema é chamado a verdadeira cura que todos nós precisamos, né? Dessa cura e com certeza com as palavras do nosso irmão vai deixar mais claro, mais aberto para que cada um de nós possamos fazer uso desta cura para a nossa alma, para o nosso espírito, e que assim possamos nesta noite agradecer o Mestre Jesus com as suas dádivas, na certeza de uma explanação, uma doutrinária voltada para cada um de nós, que possamos sair daqui melhor do que quando chegamos, e que Jesus, o nosso Mestre, nos dê a cada um de nós essa certeza. E como forma de agradecimento, faremos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor. Que possamos fazer essa aliança com o amor e convidando o nosso irmão Mário Nélio para nos apresentar as suas palavras. Boa noite a todos. Boa noite. Como é um grupo de estudos, eu vou logo com o meu livro, como um bom estudante, o Consolador, 418 questões do benfeitor de todos nós, Emmanuel, que vinha por Chico Xavier. O tema foi bem subdividido. Ela enviou para mim que semana que vem, creio, será o nosso amigo Jal, lá do Teles de Menezes, que vai falar sobre sofrimento, como livrar-se do sofrimento, do que eu não me recordo bem, mas eu sei que tem relação subsequente ao tema que me foi dado. Porque é um tema complexo. Cura. Quando ela me falou isso, eu me lembrei de um amigo dos 26 anos, de 27 anos que eu estou dentro de casa espírita, e uns anos atrás, ele já estava desencarnado, ele adentrou ao centro com duas muletas, claudicando as pernas, não conhecia, não morava no bairro de Cajazeiras, e adentrou. E eu fiz a primeira pergunta, que é do acolhimento espírita, que é a pergunta que o mestre sempre fazia, o mestre fazia 3. O que queres, meu irmão? Que deseja? Que me cure. Eu quero deixar as muletas, voltar a caminhar, a pintar as paredes ao qual eu sustentei a mim e a minha família. Me pede a Jesus por mim no atendimento. E aí eu falei para ele a segunda pergunta do Cristo: você crê que os bons espíritos desta casa podem lhe curar?
Porque nós, trabalhadores, não prometemos nada, né? Quem promete, a gente vai ver daqui 1 mês, 2 meses. Todos os problemas da rua vão estar resolvidos. É político, fazendo campanha. Como nós não somos políticos, a gente não promete nada. Então, eu creio, ele disse, que os bons espíritos vão retirar de mim as muletas e eu vou voltar a ter a minha dignidade de trabalhar, de produzir, de sair. Então, ouvindo aquele homem, lembrando-me da doutrina espírita, questão 293 de O Livro dos Médiuns, Kardec, diante dos sofredores que iam até ele, porque a busca, meu amigo, é a mesma de 2000 anos atrás. A busca que vem aqui é a mesma que iam a Jesus, porque ele lançou o convite: vinde a mim, todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, o homem estava no lugar certo. Aqui não é uma casa cristã. Pensei que eles estavam acenando ali. Então, ele veio ao lugar certo. Ele veio buscar nele a cura, na casa espírita. Então, Kardec pergunta aos espíritos: podem os espíritos se ocuparem com a saúde? Os espíritos vão dizer que isso é uma ocupação dos bons espíritos, sim. Livro dos Médiuns, perguntas que se devem fazer aos espíritos. Então, os espíritos se ocupam com a nossa saúde, porque com a saúde orgânica, eles complementam, né? A alma pode operar na sua reencarnação, trabalhar. Imaginemos alguém com uma dor no estômago terrível, não tem paciência nem de me ouvir. Falar nisso, eu falo até que horas? 8h10, 8h10 da manhã, da noite mesmo. Então, com o estômago doendo, dor de cabeça, a pessoa não tem nem como se concentrar, né, para receber aquilo ali. Então, é a ocupação dos bons espíritos ajudarem no reequilíbrio da nossa saúde orgânica, emocional, psíquica. Qual a primeira função quando fizemos o acolhimento? Já que a casa espírita tem 5 funções na fala de Emmanuel. Para Emmanuel era 4. Bezerra acrescenta mais uma pela mão de Divaldo. A primeira função, não para todos, mas para esse amigo, para mim, anos atrás, em Divaldo Franco, que entramos pela dor. Então, a primeira função da casa espírita é hospital. Então, são 5: hospital, escola, oficina, templo. Bezerra acrescenta lá 5 funções que regem a casa espírita. Então, na função de hospital de almas, a gente acolhe a todos. Eu me sentava com ele e busquei esclarecer, não imediatamente no atendimento. Eu estou fazendo aqui uma síntese, já que ele ficou até desencarnar na nossa casa espírita. A primeira ação é compreender ao doente que ele não é o corpo. Primeiro que a gente não promete cura, né? Estou reforçando isso. Mas que ele não é o corpo. Porque muita gente pensa que ele é o corpo. Na Terra está cheio de gente assim. Você, eu, somos os espíritos. Somos espíritos imortais. Corpo tem prazo de validade. Corpo tem prazo de validade. Então, eu estou com 61 em abril. Devo fazer 62, se o Cristo permitir. Mas à medida eu vou perdendo cota de princípio vital. Livro Missionários da Luz, quando Manassés, que coordena as reencarnações sobre o Rio de Janeiro,
ele vai, no capítulo, preparando novas experiências, ele vai dizendo às pessoas, vê se volta aqui com 70 anos, viu? Cuida do teu corpo, que é cuidar do corpo e cuidar do espírito, no Evangelho. Viver com equilíbrio, viver com equilíbrio. Cuida do teu corpo, não volta antes. André Luiz pergunta, e tem gente que volta antes? 75% dos que encarnam no planeta Terra. Livro Missionários da Luz. A estatística é do benfeitor. A maioria volta antes do tempo, porque não cuidou bem do corpo. Né? Então, cabe a nós estimularmos, como está a casa colocando os temas, as palestras para cuidarmos da nossa saúde orgânica, a saúde psíquica, emocional, para completarmos bem a nossa existência carnal. Mas levar a pessoa que aquele corpo tem um prazo, que muita gente não acha. É criogenia, agora é upload da mente. Ou seja, se eu tivesse dinheiro, isso é só para quem tem muito dinheiro. Então, ao morrer, alguém me clona, e quando eu transfiro a minha consciência para o computador, foi matéria do Fantástico, e o corpo, quando puder, teve autorização de desenvolver o clone de Mário Sérgio, transfere a personalidade de Mário Sérgio para aquele clone. Outros é a criogenia, congelar em tanques de nitrogênio. João escreve sobre isso no capítulo. Tanque de nitrogênio, para que quando tiver a cura da doença que levou aquela pessoa a morrer, cure. Alguns é só a cabeça. É uma coisa tétrica. Quem vai na internet vai ver. Não as pessoas lá, mas a cabeça congelada, para clonar o corpo, e ele, quando a ciência descobrir a cura daquela doença que o matou, ele volte à vida. É um materialismo. Então a gente, diria o benfeitor Eusébio, no livro No Mundo Maior, que estamos estudando virtualmente com alguns companheiros na internet, o livro, a quarta obra das 13 de André Luiz, que revela a dimensão do mundo espiritual mais próxima à crosta terrestre. Ele vai dizer que é um dever dele, meu, de a gente levar, ele usa o termo, libertar a mente das pessoas que nos chegam na casa espírita buscando encontrar um milagre da cura. Capítulo 2 do livro No Mundo Maior. A palavra é essa. Então, você é um espírito imortal. Nós vamos pedir a Deus, a Jesus, o acolhimento, levando ao outro esperança, para que você encontre a cura. Você vai para o médico. É outra coisa, a gente não tira ninguém da medicina. Você continua indo para o médico, e vamos pedir, já que você crê que os bons espíritos do GDL podem me ajudar a curar. Mas você sabe que tudo que o homem encarnado vê, palavras textuais de Emmanuel, já morreu ou vai morrer. Na dúvida, alguém volta para casa, pega um álbum de foto, quando você tinha 5 anos de idade, 10 anos, quando eu olho minhas fotos, cadê aquela forma? Agora é ruga, é cabelo branco. Não tinha uma ruga, um cabelo branco. Aquela forma já foi embora. Foi embora. Ah, mas eu posso fazer cirurgias plásticas? Posso. Mas e os órgãos internos? Eles não envelhecem? Não perde cota de princípio vital? O homem não conseguiu ainda, falou ainda, não prevê o futuro, evitar a morte do corpo. Então a pessoa sabe, porque esse é o carro-chefe da doutrina do consolo. Você é imortal. Você tem 1 bilhão e 500 milhões de anos. Palavra de Joana de Ângela e André Luiz, no livro Evolução de Júlio. Se você é um espírito terrestre, desde que você começou como princípio espiritual a adentrar os cristais,
até chegar ao reino nominal. Se você é um espírito de outro planeta, aí você é muito mais antigo. Jesus falou, nem todas as minhas ovelhas são deste aprisco. Né? Então Jesus, ao falar isso com esse amigo meu, Crispim, era o nome dele, e eu, com o pensamento espírita, evangélico espírita, ide, Jesus diz, curai os doentes, afastai os espíritos, limpai os leprosos, né? Os rancenianos. Jesus orienta os seus discípulos, que são os trabalhadores, a fazer o que ele fez. Então, ide, cura os doentes, vai em meu nome, em nome do meu Pai, que estás no céu. Então, fizemos o atendimento, que são as terapias que toda casa espírita tem. Algumas diferem um pouco uma da outra, mas é o básico. O atendimento fraterno, que é a fase do acolhimento inicial, que é realizado 10%. Quando Chico Xavier é orientado, quando ele tinha 24 anos, a colocar uma sala para o atendimento fraterno e paz. Ele saiu da oficina de celas, onde era o centro espírita em Pedro Leopoldo, do seu irmão, e, se possível, botar naquele espaço alugado Rômulo Joviano, seu patrão, que se torna espírita, e fazia o evangelho e psicografava. Neio Lúcio diz, Emmanuel diz, se vocês têm condições, deixa uma sala para o atendimento fraterno e reservada para o passe. Ele pode, deixa os dois. E Chico, as pessoas perguntam, mas para quê? Por que não faz tudo num espaço só? No livro Sementeira de Paz, Neio Lúcio vai explicando a importância do passe, uma das terapias, oferecida a Crispim, oferecida a Joana, a mim, quando em obsessão grave, 25 anos atrás, no caminho da redenção, a água fluidificada, tudo aquilo ali. Então, olha a face escola, o trabalhador que se integra à casa, está sempre buscando a sua cura. Cada palestra, cada leitura que eu faço, sem exceção, 25 anos, sem exceção, eu abro uma página espírita, porque eu estou buscando me curar. E entramos na fase escola, compreender isso. Por que a água do doente não pode ser a mesma do jarro? Emmanuel, neste livro, ele explica, a água fluidificada de um doente atendido é diferente da que põe o jarro para todo mundo. Por isso que as pessoas trazem a garrafa. Então é 10%, 90% do atendimento é intuído, não é incorporado. Mas a gente está intuído pelos benfeitores espirituais. E no passe ele vai descrevendo a aura. Todos nós temos 60 centímetros de aura. Campo magnético. Kardec utilizava a atmosfera psíquica que em torno da gente nem não se descreve. Das pessoas enfermas que entram, você fica horrorizado. Chico Xavier foi proibido de aplicar passe. Ele escreve para o presidente da Federação Espírita, Zeus Vantuil de Freitas, aos 30 anos, e fala que um amigo passou lá. Você não aplica mais passe não, Chico? Não, porque eu sou vidente e eu vejo a aura das pessoas. E muitas vezes ele coloca textual, os meus braços se congelam, Emmanuel Bezerra me suspendeu, só numa emergência. Então, quando ele vai aplicar o passe em um homem que tinha assassinado o seu amigo, porque ele tinha ciúme de sua mulher, ele vê a forma do homem, o espírito obsidiando, ofendendo ele, agredindo, e ele congelava os braços, olhando para o homem, olhando o outro, xingando ele todo. Então está lá no livro Testemunhos de Chico Xavier. Ele escreve, depois que morreu, Sueli Caldas Schubert recolheu e virou uma obra. Então, olha a importância. Então, muita gente vem com a ideia de se matar, recebe o acolhimento, recebe o paz, que dissolve as formas, pensamentos. Eu quero me matar. É matéria.
Pensamento é matéria, agregado na cabeça, e dissolve e desiste, e sai da sintonia de espíritos infelizes, de espíritos agressivos. Então, mas o carro-chefe, voltando, é o esclarecimento, grupo de estudos. Saber que com todo esse amparo que Jesus dá da medicina tradicional, das terapias, da cromoterapia, da fluidoterapia, que é o passe, corpo físico tem prazo de validade. Nós seguiremos com o nosso corpo perispiritual, mundo afora. Então, qual a verdadeira cura? Questão 95, 96, 97. O que é saúde para o Espiritismo? Saúde é a perfeita, conforme a irmã falou na prece, é a perfeita harmonia da alma. Isso é saúde. E Emmanuel diz, a pergunta, toda doença do corpo tem ascendentes espirituais? Todas as doenças da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia, conjunto das doenças, é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Todas, segundo Emmanuel, se expressam pela manifestação do encarnado, por isso que ele utilizou a alma, né? Está no mesmo espírito, a alma. A gente se expressam durante o corpo. Então Jesus curou gente, corpo, e não curou alma. Então, na Gênese de Kardec, capítulo, os 10 leprosos. Leprosos é porque é o termo da época, né? A definição. 10 ele cura. Aí ele fala, peraí, que só um voltou para agradecer? Os 10 foram curados da hanseníase. Só um voltou, se atira nos pés do mestre e lhe beija. Os 10 estavam realmente curados? Ou só um está a caminho da cura? Né? Porque Jesus faz uma pausa. Faz uma pausa para saber, para dizer a gente, ó, a ingratidão é uma doença da alma. A ingratidão é uma doença da alma. O paralítico de Cafarnaum, que ele já desce, Natanael, filho de Elias, desce, conheces meu nome? Eu conheço todas as ovelhas que meu pai me confiou. Aí, o que é que você quer? Que me cures. Você crê que eu posso lhe curar? Sim. Então pega a sua cama de palha, levanta e anda. Ele levanta tremendo, e Natanael e Elias ficam em pé. Espera aí, Jesus sempre dizia, agora é a terceira pergunta, vá e não peques mais, para que algo pior não lhe aconteça do que a paralisia das pernas. Era isso que o amigo Crispim, assim como eu, nos meses e nos anos em que ele foi se integrando à casa, ele foi nas palestras aprendendo, trazendo a sua água, começou a melhorar, deixou uma muleta, vinha só com uma, ia tendo aquela melhora, não de um mês, um ano, foi tendo a melhora. Mas nesse dia que Natanael é curado, no outro dia, Jesus está sentado no barco chorando. Simão Pedro pergunta, peraí, o senhor ontem promoveu inúmeras curas e está chorando por quê, mestre? Choro por Natanael, Ben Elias, assim como outros. Você sabe onde ele está agora, Simão? Com o corpo curado, as pernas andando, num bordel, enchendo a cara com amigos. Está no livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues. Enchendo a cara com amigos, entre prostitutas, nossas irmãs que sobrevivem vendendo o corpo. Ele está lá.
adquirindo doenças piores. Amélia Rodrigues vai dizer isso aí, choro por ele, mas eu sei que nem tu, Simão, me compreende o que eu falo. Por isso que eu lhe falei que pedirei a Deus que envie o Consolador prometido para esclarecer, porque o remédio é útil, mas não é tudo. Eu preciso do remédio que cure a minha alma, para não voltar a adoecer. Então, eu estava de 9h30 da manhã no Ananelli, com os problemas de arteriosclerose, de veias obstruídas, 2 anos de infarto, e saí de lá, cheguei em casa às 5h30. Eu falei, meu Deus do céu, tomara que eu consiga evoluir para ir para um mundo celeste, que a terra será. Capítulo 3 do Evangelho. Né? Mundo celeste é mundo de encarnado sem corpo físico. Está no Evangelho. É só com o perispírito, o corpo celestial. Só lá. Mas para chegar lá, quando eu me tornar um espírito puro. Espírito puro não adoece. Joana de Anjos. Não tem um escrito sobre Jesus de que ele tenha pé parado. Hoje eu não vou fazer o trabalho não. Por quê? Porque eu estou com Covid, que eu estou com dengue, chikungunya. Mas ele não cruzava com vírus, bactérias? E por que você tem um registro de que ele adoeceu? João escreve sobre isso. Espírito puro, mesmo encarnado no planeta de expiações e provas. É por isso que a tese do Espiritismo é que não existe doenças, existe doentes. Doentes. Então, muitas vezes, meu amigo, a doença é o caminho para a cura. Eu sei que no atendimento fraterno será muito difícil a gente dizer isso a alguém. A mulher passa com um menino com autismo, espectro, de transtorno autista, no grau 3, o repórter acompanhando, Chico. Aí ela, Chico, ele é um mongoloide. Pega o doutor Bezerra para curar ele, Chico, pelo amor de Deus. Ele é um trambolho. Pede a ele, vamos orar, minha filha, pelo seu amor de mãe. O Chico vai sair, né? Aí o repórter, Chico, autismo não tem cura. Eu sei, meu filho. A reencarnação é a cura dele. Toda ela. A reencarnação em si mesmo, questão 96, nas circunstâncias do mundo atual, já representa a estação de tratamento e de cura. E há enfermidades da alma tão resistentes que poderão reclamar várias reencarnações para curar aquele problema. Ninguém vai dizer isso a uma pessoa que desconhece a doutrina. A gente está no papel de acolher, né? É o que o Hipócrates falava, né? Curar quando pode, né? Aliviar quando necessário, consolar sempre. 500 anos antes de Jesus, Hipócrates diz isso. É o lema da casa espírita. Olha que espírito. Curar só com Deus. Né? Aliviar, né? Vamos aliviando, e aliviando. Agora o consolo ele encontrou sempre dos bons espíritos e de todos nós que o acolhemos, assim como os doentes que aqui chegam nesta casa. Então esse é o lema, porque às vezes é o caminho todo. Uma mulher chega, Miriam e Lavínia, livro Luz do Mundo, a série de 11 livros de Amélia Rodrigues. Fantástico. Paralítica ela. Falando para a Romana, ela era paga, serva, para tocar harpa. E ela falando do mestre, que ela conheceu, o mestre. E ela fala, o mestre me curou. Aí, a Patrícia Romana, você conheceu ele quando? Tem 2 anos. Eu já tinha desencarnado às vezes. E você está paralítica, como é que ele lhe curou? E você enaltece, afasta-se dos deuses de Roma.
para adorar um Deus que você disse que Ele curou e você anda de paralítica. Você se lembra, Patrícia Romano, como eu era? Revoltada, porque eu vi as crianças correrem, eu vi as jovens sai a paralítica e sai a saudável. O jovem se aproxima de quem está namorado, sempre da saudável, a paralítica fica no canto. Eu senti uma revolta tão grande contra Yahvé, contra Deus, contra tudo. Eu vivia em tristeza. O mestre não curou o meu corpo. Ela foi pedir, Jesus avaliou. Ele curou a minha alma. Eu sou feliz. Eu me encontro nas catacumbas para que quando os seus apóstolos falam sobre ele e eles permitem que eu toque a cítara para consolar os doentes. E muitos deles se curam. Então eu continuo paralítica das pernas, mas sem a muleta psicológica que Crispim foi aprendendo a deixar, da busca do milagre, da busca disso, da busca daquilo. O Espiritismo, e aí cabe aos espíritas na palavra de Eusébio, cooperar, literalmente, para libertar a mente das pessoas que vêm com essas muletas. Eu quero um milagre, o meu filho é autista, aqui dentro ele vai se curar. Não. Aqui dentro ele poderá ter um alívio, conforme a enfermidade e os seus méritos, ele poderá encontrar a cura diante de Deus. Mas o que é mais importante? Já que o corpo é perecível, o mais importante é eu transformar meu sentimento, meu íntimo, meu interior. Nesse capítulo, Amélia Rodrigues coloca cura real. A jovem que continuou paralítica, mas melhorou. Tem uma outra obra, Missionários da Luz. Creio que você já deve ter ouvido falar do homem 10ª vez. Que quando aquilo foi testemunhado no centro de Chico, no livro Testemunha de Chico Xavier, ele escreve, que eram cartas que ele não esperava que seriam editadas, mas foi a Ricalda Schubert, depois que ele morreu, e ela editou com a permissão da FEB. Ele escrevia. Foi no centro, porque na sua vidência, quando alguém levanta-se para ser o instrumento do passe, o espírito está atrás, trabalhando pelo pensamento e vontade consciente, penetrando as moléculas no perispírito da pessoa e, conforme o mérito, agindo na saúde orgânica da pessoa. E como naquele homem, o espírito se afastou, ficou só o passista com seu magnetismo próprio, vital. Chico pergunta a Bezerra e Emmanuel, que André Luiz coloca com o nome, Esse é o 10ª vez. 10 vezes ele entra aqui para tomar passe. Ele escuta as palestras, ele bebe a água, e quando ele põe os pés lá fora, ele continua do mesmo jeito, não faz esforço nenhum para tentar captar algo. Ninguém vai se lembrar de 50 minutos de palestra, mas daquilo que ficou, para encontrar um elemento de apoio para ele discernir lá fora, em busca da sua cura, da sua melhora espiritual. Então, o benfeitor da casa, Emmanuel, desautoriza os benfeitores a utilizar-se de um passe mais profundo. É só da superfície. Por quê? Porque consolo sempre, ajuda sempre, mas não ajuda profunda. Então, qual é o objetivo? Sim, devemos pedir a nossa cura. Aqui, na prece em casa, por nós, por alguém, é um dever dos bons espíritos, é uma missão deles nos ajudar. Mas devemos fazer isso que está aqui, eu quis anotar, se eu encontrar, eu não vou hoje, do livro Missionários da Luz, capítulo 18. O capítulo é Obsessão. Por quê? Temos 10 minutos, caminhando para o fim. A obsessão é a casa espírita é onde as pessoas mais buscam. As casas espíritas
porque está sob um feitiço. Quem não já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes, né? 25 anos aí, atendimento fraterno, mediúnico, fizeram um negócio para mim. Eu tenho amigos do Candomblé, porque minha mulher é do Candomblé, né? Lá no portão. Eu falo com a Yalorixá Georgina, me pede livros, enfim. Eu falei, Georgina, como é que está as oferendas do trabalho? Tem trabalho de 15 mil reais. Eu falei, o povo está com dinheiro. Graças a Deus que ninguém nunca fez um feitiço para mim, que eu não estou valendo isso tudo, né? Porque um feitiço para mim vai matar um galo. Não, bota um caldo quinó de galinha, lá na Deus os Espíritos vão. Então, as pessoas chegam com essas ideias, não é? Não existem, gente. Há uma questão sobre isso, que manipulam os fluidos para tentar prejudicar. Nós não somos ingênuos. Mas a questão é que ninguém anda com dinheiro assim. Então, quando as pessoas que entram sob a obsessão, o que é que o Espírito Alexandre diz? Um trecho, né? Que é um capítulo. Qual o nosso papel enquanto trabalhador e quanto a pessoa que deseja a cura daquela influência espiritual negativa que nós identificamos, tenho certeza que muitas vezes. É uma reunião, 5 pessoas obsediadas no capítulo. 2 irmãos que estão com transtornos mentais, um homem, uma senhora e uma jovem. A jovem é o caso de possessão completa. Palavra que está lá. Palavra que foi estudada no outro grupo de estudo, ao qual eu coordeno, do Livro dos Espíritos, do capítulo Possessões. Que Kardec aboliu e volta a usar esse termo em 1864. Então, é uma possessão completa. E é ela que está sendo mais assistida. Por quê? Esta irmã permanece de fato no caminho da cura verdadeira. Percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema. Então, a gente tem que esclarecer. Continua no médico, não tira ninguém. Mas a gente sabe que a medicação, em muitos casos, não é tudo. Porque hoje em dia tem uma geração de papelão, né? Não pode ter uma dor que já tem a farmácia em casa. Né? A gente já cria filho, neto assim. A gente vê uma farmácia em casa, que é uma geração de papel. Então, não é tudo no problema da necessária restauração do seu equilíbrio orgânico. Ela já sabe que o socorro de nossa parte, do mundo espiritual, representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo, desejoso de curar-se. Apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a verdadeira cura. Então, é aquilo que nossa irmã e os outros trabalhadores, como amigos, só conheço os 2 aqui, mas devem dizer no atendimento fraterno: você tem que fazer a sua parte. Não espera só para os guias do GDR, né? Emissários do Cristo. Você tem que fazer a sua parte. Continua tomando a medicação médica, não se afasta, mas a sua parte para que tenha o quê? A cura. E quem sabe, se que não alcance, Crispim alcançou. A última pintura que você já fez palestra, e sua esposa, palestras muito belas e muito lúcidas a todos nós que nos ouvimos. A última pintura do centro foi feita por aquele homem que, em cerca de 10 anos atrás, ele entrou com 2 muletas, deixou tinha vezes que ele melhorava, piorava. Foi no médico, o médico não encontrou a causa da doença. Não era uma causa atual das aflições. E qual foi a causa? Que depois ele deixou as muletas, me trouxe um presente, nunca esqueço, lindo. Eu aceitei com a mão direita, chamei o Itamar, presidente, e entreguei. Ele falou: é uma calça. Eu olhei o seu tamanho e comprei para você. Eu agradeci e entreguei a presidente da casa para dar a alguém que necessite da calça. Né? É assim, porque a caridade não foi feita por mim,
foi feita pelo Cristo, e dai de graça, porque de graça recebeste. Não estou ali para estar presente, mas não estou para ser indelicado com as pessoas. Então, repassei. Ele foi aprendendo, e quis saber mais, ao ponto de estudar e adentrar o nosso grupo mediúnico. E quando ele adentrou o grupo mediúnico, ele soube a causa. O Espírito veio por mim e fala, não falou o nome dele, quando ele vivia em Veneza. O pintor de paredes da glória era o restaurador predileto do bispo tal em Veneza. O restaurador, que todos chamavam para restaurar, tinha o respaldo da igreja. Ela era amante dele, ele era casado. Quando ela dá a notícia aos 21 anos que estava grávida, ele enlouquece. Como eu vou ficar diante dos bispos que me chamam? Eu sou um homem casado, católico. Eu não poderia ter amante, mas ele fez. Então ele marca com ela, eu vendo na tela mental do Espírito, narrando por mim, ele recordando tudo e chorando na quina da mesa. Ele vendo a cena, ele falei, você chutou as minha barriga. Você marcou umas 6 horas, a hora do ângelus, que você disse que tem fé. Você pisoteou para provocar um aborto a pontapés, me levando à morte. E o teu filho, toda vez que eu me aproximava de você, mesmo na reencarnação que lhe oferece 2 coisas, o tempo e o esquecimento, você se recordava do que você fez comigo. Eu lhe odeio, eu lhe detesto, mas compreendo o seu esforço. Ele se apavorou, chorava, quis sair, mas não saiu. Passaram-se 1 ano, 2 anos, ele continuou. Passaram-se 5 anos, ele desencarnou. Sem as muletas. 1 ano e meio depois, encerrando, o Espírito voltou por mim e falou, profundamente vazia. Esperou o desencarne dele, ele saiu do corpo, ele se atirou nos pés dela. Me perdoe, eu era um louco. Eu apenas dizia que conhecia Jesus, mas eu era um louco, me perdoe, eu darei a minha vida para recuperar o que fiz. E desapareceu nos braços da mãe. E ela aparece 1 ano e meio depois na nossa mediúnica e falou, eu perdi o sentido da vida. O sentido da vida era me vingar. E agora eu não tenho mais o móvel da minha vingança. Crispim, me ajuda a amar e perdoar. E o doutrinador apresentou a ela o Cristo. E ela segue até hoje, junto com todos nós, a memorar. Muito obrigado a todos. Logo após essa nossa doutrinária, né? Essa explanação do nosso irmão Crispim. Mário Sérgio é um amigo da Crispim é um amigo, mas não sei por que me veio ele. Eu falei sobre o nosso irmão Mário, né? Que assim, que a gente possa neste momento fazer essa reflexão, levando os nossos pensamentos ao Cristo de fato, né? Que Ele nos capacita a cada um de nós, para que a gente faça essa busca dentro de nós. Busque essa cura na consciência, nos nossos atos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Que possamos assim estar cada dia superando e cada dia acreditando no poder do nosso Pai maior, Jesus. E após essa nossa oração de encerramento, vamos aqui, né, convidar vocês para que o grupo espírita, né, Eurípides Barçanu, convida cada um de vocês para que no dia 29
Vamos ter aqui o passe para cada um que queira, que tem interesse. Curso do passe. O curso do passe vai ser com o nosso irmão Cleiton, que por sinal é um menino muito bom, ele dá uma explicação, ele deixa a gente bem à vontade, para que a gente possa, né, fazer uso desse aprendizado. E até se não for para servir alguém, mas que a gente aprenda para com nós, em nossos lares, que é importante a gente saber, né? Conhecer a aura, conhecer o campo magnético de cada um de nós. Com a cura, a gente também aprende e pratica. Então, para encerrar, hoje vai ter o segundo atendimento, que é o passe magnético, nossa linha. Que for ficar para o passe, aguarda um pouco aí, tranquilo, sem conversa, se sintonizando com a energia da casa. E aí eu convido o nosso irmão Mário para fazer o nosso encerramento. E muita gratidão, irmão, viu? E Deus te abençoe e te dê toda a inspiração para o nosso encerramento. Eu que agradeço o convite da casa. O Mestre nos disse que nossa fé poderia remover uma montanha. Às vezes, nossa vida se apresentam montanhas de problemas, de ordem orgânica, emocional e espiritual conosco ou com quem convive próximo a nós. Contudo, disse-nos também que a nossa fé ainda se assemelha ao tamanho de um grão de mostarda. Quando aquele cego Bartimeu se aproxima dele: que queres que me cure, Senhor? Tu crês que eu posso te curar? Eu creio. Jesus impõe as mãos sobre os olhos apagados de Bartimeu. Bartimeu diz: eu vejo vultos, quais se fossem árvores caminhando. Jesus passa a mão no barro, molha a saliva, passa nos olhos de Bartimeu. E agora eu vejo com um pouco mais de nitidez. Rogamos a ti, Rabi querido, diante das nossas oscilações de fé, diante dos problemas que são as provas necessárias da evolução, auxilia-nos a desenvolver, ampliar degrau a degrau a fé em ti. Ajuda-nos, Mestre, quando nós estivermos cambaleando a provas tão difíceis. Auxilia-nos através de seus emissários, com a paciência e o amor que vem de ti, a nos reerguermos em caminho da verdadeira cura. Cada transformação de sentimentos, cada gesto que fazemos em direção ao próximo, domando as nossas más inclinações, estamos a caminho da verdadeira cura. Que essa casa prossiga ensinando-nos, acolhendo-nos
amando-nos a todos nós. Após essa oração de agradecimento, encerramos a primeira etapa dos nossos trabalhos de hoje, com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. Que o Divino Mestre toque o coração dos nossos governantes para que eles reflitam sobre os conflitos armados que desencadeiam em nosso país, ou melhor, em nosso planeta. Por isso, agora nós te pedimos que inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, compartilhe e nos ajude na divulgação da doutrina espírita. E que Jesus nos conceda uma boa noite.